Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um episódio do Bíblia, um Tesouro Escondido. E para este eu gostaria de saudar os pastores que sempre participam conosco, que estão sempre presentes. O pastor Fernando e o pastor Diniz, sejam bem-vindos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. É uma alegria nos encontrarmos em mais uma oportunidade. Hoje nós vamos trabalhar aqui, continuando no livro de Deuteronômio. E a nossa proposta para esse episódio é nós trabalharmos entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Eu gostaria de ler um texto para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, que está no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Nós temos visto aqui nos episódios anteriores, já no livro de Deuteronômio, que é uma lembrança que Moisés está fazendo para aquela geração que ia entrar na Terra Prometida, aqueles que haviam nascido no deserto, que não haviam acompanhado e nem presenciado as muitas experiências que Deus havia dado ao seu povo, não somente as experiências, mas também os erros, os deslizes, as falhas, que tudo isso gerou um aprendizado para eles, para esse novo momento agora que eles estão prestes a começar a viver, não é, pastor Diniz? E Deus aqui, através de Moisés, deixa registrado, olha, tudo isto que eu estou dando a vocês, essa terra, as vitórias, as bênçãos, não é porque vocês merecem, porque o coração é um coração duro. É muito comum a gente ler e nos causa assim estranheza, espécie. A atitude do povo de Israel parece uma ingratidão, um povo que constantemente saiu daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Mas quando nós olhamos para nós não podemos enxergar nada muito diferente. Exatamente. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então não era só eles, somos nós também. E você vai encontrar isso na vida de servos de Deus, homens extraordinários, usados por Deus, e a Bíblia não esconde em nenhum momento o pecado, a falha desses homens. E aí nós podemos citar diversos versículos bíblicos, né? Não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não há ninguém que seja bom, bom é o Pai que está no céu. Então essa é a condição constante do homem, é o homem pecador. E o maravilhoso de tudo isso é ver que Deus tem um projeto para resgatar esse homem. E Israel, quando Deus chamou Israel, nós comentamos isso em programas anteriores, pode até parecer para alguém que era uma bênção exclusiva para Israel. Mas quando Deus chamou Abraão, e era o início de tudo da promessa, porque Israel estava colhendo os frutos da promessa feita a Abraão, quando Deus o chamou, a palavra do Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o plano de Deus estava começando ali com Israel, mas era um plano muito maior. E esse plano nada mais é do que a revelação da misericórdia de Deus, do amor de Deus. É o Deus que estava lá no Éden: Adão, aonde estás? Pecou. Já tinha uma sentença sobre o pecado dele. E não foi o homem que estava procurando por Deus, pelo contrário, estava fugindo e se escondendo. Mas era Deus procurando pelo homem. E o que nós vamos encontrar aqui é isso, é um Israel que Deus procurava atraí-lo e ele constantemente falhava e pecava. Então aqui, no capítulo 9, você vai ver Moisés lembrando dos pecados, entre eles a idolatria, o bezerro de ouro, que para nós às vezes é até difícil de entender o que era o bezerro de ouro, mas para eles, era simplesmente o bezerro de ouro agora é Jeová. O nome é o mesmo, é Deus, é o nosso Deus. Foi Ele que nos tirou do Egito. Os milagres que nós vimos foram Ele. Mas era um desvio da revelação, era um desvio daquilo que Deus tinha estabelecido para eles.
Então nós vemos aqui algo lindo, maravilhoso, que é a misericórdia de Deus. E essa misericórdia é representada por Moisés. Porque Moisés, naquilo que ele não falhou, ele é uma bela figura do Senhor Jesus, uma figura profética. E você vai ver aqui, diante do pecado, Moisés relembrando a eles. Olha, e Deus, naquela ocasião, Deus quis destruí-los. A ira de Deus, porque Deus não tolera o pecado. Deus é santo, não há nele trevas alguma, ele não transige, ele não negocia com o pecado. Então a ira de Deus se acendeu. Ele vai falar, eu quebrei as tábuas da lei. Quando eu desci do monte e vi vocês adorando o bezerro de ouro, eu quebrei as tábuas da lei. Mas ele diz em seguida, mas eu me prostrei perante o Senhor durante 40 dias e 40 noites. Eu fico pensando o que é isso, porque a gente dobra o joelho de noite para orar um períodozinho de oração e daqui a pouco você está dormindo ajoelhado. E Moisés ali falando, foram 40 dias e 40 noites de intercessão. E ele estava intercedendo ali para que Deus não destruísse o seu povo, mas que Deus lembrasse da sua misericórdia, que Deus lembrasse da aliança dele com Abraão. E isso nós vimos na pessoa do Senhor Jesus. Durante o seu ministério terreno, ele no deserto, sendo tentado, 40 dias em jejum. E não era nada por causa dele, porque ele não tinha pecado, ele não tinha necessidade alguma, mas era pelo nosso pecado. Então, quando nós vemos tudo isso, nós vemos um juízo de Deus sobre o pecado, uma intolerância de Deus com o pecado, mas um amor de Deus revelado no intercessor, que ali era Moisés, que foi chamado pelo Senhor, e para nós é o Senhor Jesus, que está à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós continuamente. E nós sabemos aquilo que está lá em 1 João, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar, não é algum pecado, não é todo pecado. E sabemos lá também que nós temos um advogado junto ao Pai. Aqui Moisés, e para nós hoje, o Senhor Jesus, Moisés ali era uma mera figura do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Fernando? Não, é importante lembrar que esse momento aqui era um momento de um preparo para entrar na terra, né? Eles já tinham, a jornada já tinha chegado ao fim, né, do deserto, e era um preparo. Moisés começa dizendo assim, ó, hoje passarás este Jordão. Era o momento da travessia. A terra foi dada por Deus, um presente de Deus, foi uma dádiva de Deus, né? Foi resultado do amor de Deus por eles, mas ela precisava ser conquistada. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é resultado da graça, do amor de Deus, mas ela precisa ser conquistada, né? A gente precisa lutar por ela. A carta de Judas diz isso, né? De batalhar, né? A batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, a igreja recebeu isso, mas ela precisa batalhar para que isso seja mantido na vida dela. Então, ali Moisés estava lembrando a jornada e dizendo, olha, a conquista não vai ser, vocês vão enfrentar nações maiores, mais fortes, mas o Senhor vai ser presente conosco, o Senhor vai estar conosco. Então, mostrando que todas as vitórias que viriam, em momento nenhuma era pelo mérito deles, pela força deles, mas aí já estava deixando claro ali que eles eram mais fracos, né? E nós somos isso diante dos embates, das adversidades, nós somos pequenos, né? Mas na fidelidade ao Senhor, Ele garante a vitória, é o amor dEle, a misericórdia dEle. E isso que o Diniz colocou, Moisés estava lembrando ao povo da rebeldia, da desobediência, e Jesus faz isso através do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado. Então, Ele nos faz lembrar que nós somos pecadores, que nós precisamos dessa misericórdia, desse amor de Deus, porque isso é o que nós somos, isso é o que nós somos. E tudo que acontece,
todas as vitórias, todas as conquistas na realização da obra de Deus, em nenhum momento o mérito é nosso, é por conta da nossa capacidade, em todas elas é resultado do amor, da misericórdia de Deus por nós, pelas nossas vidas, né? Um detalhe aqui ainda, pastor Fernando, pastor Diniz, nós vemos essa misericórdia do Senhor de conceder a vitória, de ouvir a intercessão de Moisés. E o capítulo 10 tem um versículo, depois até se os pastores quiserem voltar em algum outro versículo, fique à vontade. Mas tem um versículo no capítulo 10 que é aquilo que Deus pede, que é o versículo 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E ele continua aqui, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ou seja, Deus fez tudo para o homem e ele pede em troca essa fidelidade, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Ele requer obediência, né, pastor Diniz? Para que o homem vá bem. Muitas vezes as pessoas se comportam como se Deus estivesse pedindo alguma coisa para Deus. Então o texto diz aqui, o que Deus pede de ti? O que Deus quer de você? Então, Deus não precisa de nós. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa da minha glorificação. Nada do que eu faça vai trazer alguma mudança na realidade do que Ele é. Ele tem tudo, Ele é dono de tudo, Ele tem todo o poder, toda a glória. Ele não depende de mim para nada. Ele me ama. Ele se alegra quando eu ouço a voz dele, porque ele me ama, mas ele não precisa. Deus não precisa do homem. E esse texto aqui deixa isso muito claro, né? E o que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? Que Deus, o homem às vezes assim, não, mas eu tenho de deixar o pecado. Não é para Deus, não é para você. O interessante é o final do que nós lemos aqui, fala assim, pro teu bem. Pro teu bem. Então, assim, não, mas eu vou deixar o adultério, vou deixar a prostituição, vou deixar a bebida alcoólica, vou deixar a maconha, vou deixar de falar mal dos outros. Bom, isso daí não é para Deus, não. É para o nosso bem, né? É para o nosso bem. É isso que Deus está dizendo aqui. Tudo que Deus pede do homem, quando Deus orienta que o homem seja marido de uma só mulher, que ele governe bem a sua casa, tudo isso não vai mudar nada para Deus, não. Muda para nós, muda para sua filha, para o seu filho, para a sua família. Então, ele traz um bem coletivo para aqueles que estão dispostos a ouvir a voz dele. O que Deus está pedindo de você? Deus está pedindo, né? Então, diz assim, não, eu vou pedir a Douglas aqui alguma coisa para mim. Douglas, você pode fazer isso para mim? Não, você pode fazer para mim, mas para Deus, eu não posso fazer nada para Ele. Tudo que Ele me pede é para eu fazer para mim. Nós somos os beneficiados, né? Somos os beneficiados. E um detalhe interessante aqui é que o capítulo 10 começa com as novas tábuas. Quando Moisés desce da primeira vez e vê ali aquela festa profana ali, com aquele bezerro, naquele momento que ele quebra, era como se fosse ali, olha, não tem jeito, né? Aqui terminou, não dá para continuar, esse povo não... Mas o Senhor sempre oferece uma nova oportunidade, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Enquanto estivermos aqui, há esperança. É isso que essa é a mensagem, né? Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto nós estivermos caminhando, enquanto nós ainda não cruzarmos o Jordão, né? Quando a igreja não for arrebatada, há esperança, mesmo com a nossa rebeldia, com a nossa desobediência, com a nossa infidelidade, há esperança, porque as misericórdias do Senhor
não tem fim, diz a palavra do Senhor. Ele é tardio em irar-se, né? Então sobe, Moisés, Glória a Deus. prepara novas tábuas, pega a arca, coloca as tábuas na arca. Então é como se fosse uma restauração daquilo que foi quebrado, daquela aliança que o homem quebrou, daquela desobediência, mas Deus dá sempre uma nova chance. Esse é o amor que excede, né, a nossa capacidade de entendê-lo, né, que é esse amor de Deus. Quando fala lá em Malaquias, eu vos amei, diz o Senhor. Glória a Deus. Por que ele me amou? Porque ele ama, porque ele é amor, porque ele escolheu nos amar, independente da nossa infidelidade, rebeldia, do nosso pecado. E ele sempre oferece uma nova oportunidade. Glória a Deus. Pastor Gostaria Diniz. só de voltar aqui um pouquinho, Claro. que nós pulamos aqui a vocação da tribo de Levi. Sim. E como nós somos levitas hoje, temos o privilégio de trabalhar na obra do Senhor, na casa Glória do a Senhor, Deus. como os levitas faziam. Só relembrar aqui aos irmãos que acompanham o programa que a tribo de Levi, nós falamos isso anteriormente, mas alguém pode não ter participado, a tribo de Levi foi escolhida pela fidelidade dela justamente naquele momento onde todos se encurvaram perante o bezerro de ouro, e Moisés desce e manda pegar aqueles líderes ali, passar eles ao fio da espada, e foram os levitas que se prontificaram a fazer isso. E a palavra do Senhor diz aqui algo maravilhoso a respeito deles, né? Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança, o Senhor é a sua herança, Glória a Deus. como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Isso é maravilhoso para nós que trabalhamos na obra do Senhor. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Glória a Deus. Nós estamos sempre muito bem pagos, né? Eu gosto muito de um versículo: Cristo em nós é a esperança da glória, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É isso aqui, ó. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso tesouro, é a pérola de grande preço, é o tesouro escondido, é tudo para nós. Nós não queremos ganhar essa vida, nós não queremos um pedaço de terra aqui, mas Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Salmo 16, Davi diz isso. O Senhor é a minha porção, O Senhor é a porção da minha herança herança e o meu cálice. Não Quando tem outro bem além de ti, Senhor. Maravilha, né? e a tribo de Levi, né, os levitas, era a tribo que estava ligada diretamente ao culto, né? Próxima a tudo que acontecia, ao louvor, A intimidade. à ministração, tudo. Intimidade, dos segredos. Viviam dentro dos mistérios de Deus, né? É. Então, se você faz Era a vida parte deles. espiritualmente dessa tribo, né, pode glorificar o Senhor, né? Glória a Jesus por isso. Para eles que montavam o tabernáculo, vamos caminhar, ele que desmontava, né? É o nosso dia a dia, né? Preparar tudo, preparar equipamento, preparar os instrumentos, preparar o culto. Glória a Deus. Trabalho diário, né? Glória a Jesus. Trabalho diário. Pastor Fernando, o capítulo 11 volta também a esse chamado do Senhor, aquilo que Ele requer. Ele vem aqui no primeiro versículo e fala assim, ó: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Né? O capítulo 11 vai falar um pouco mais sobre o benefício da obediência, aquilo que o servo de Deus alcança quando ele teme ao Senhor, quando ele ama a Deus. A obediência está diretamente ligada à fé, né? Quando a gente fala de fé, Muito bom. a gente fala de fé, a gente está falando de obediência àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que o Senhor tem para nós, né? Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando disso, de obedecer aquilo que é o governo do Senhor na nossa vida. Não é uma fé religiosa, né? Não é uma fé religiosa. É uma fé segundo aquilo que o Senhor tem para nós. E Moisés aqui, ele do 1 ao 7 aqui, né, ele relembra os feitos do Senhor, né? E requer, olha, foi o Senhor que fez isso, né? E requer essa obediência mediante aquilo que Deus tinha feito. E a grande dificuldade, quando a gente vê o Evangelho, assim,
O evangelho é simples. O evangelho é simples. O difícil é o homem se submeter à vontade de Deus. É isso que é o difícil. É isso que é o difícil. Porque o evangelho, ele não importa, eu posso ser a pessoa mais intelectual, eu posso ser a pessoa que tem menos conhecimento. Não, ele é para todos, ele alcança todos, ele é simples nesse sentido. Jesus falou acerca disso, né? Mas a grande dificuldade é o homem se submeter à vontade de Deus. Ele renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, essa é a grande dificuldade. Porque ele quer definir, ele quer decidir, ele quer escolher, ele quer seguir, segundo aquilo que é o coração dele, que é a vontade dele. Então, a grande batalha do evangelho é essa. Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos entrarão. Por quê? Porque você precisa submeter aquilo que é o deixar projeto muita coisa de Deus. para trás, Tem né? que deixar, entendeu? E essa que é a grande dificuldade. Moisés aqui, ele requer esse amor e guardar aquilo que são os mandamentos do Senhor. Né? Guardar os mandamentos do Senhor. Amém. Pastor Diniz, o capítulo 11 ainda relembra aquilo que nós falamos já em episódios anteriores, aqui Moisés insistindo para que os pais ensinassem os filhos o temor do Senhor. Ele fala aqui no versículo 19, e ensinai aos vossos filhos, falando delas assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É só para não deixar em branco, porque nós falamos recentemente sobre... Porque isso vai se repetir no livro de Deuteronômio, essa lembrança de amarás ao Senhor teu Deus. Quando você fala amarás, você está falando também de uma gratidão a Deus. Ninguém é obrigado a amar, né? Mas é você reconhecer, porque Ele nos amou primeiro. Não foi Israel que escolheu o Senhor, foi o Senhor que escolheu Israel, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Esse amor fala de uma reciprocidade. E aí aquilo que nós comentamos, né? Isso estará por testeira, isso estará na tua mão direita, estará no umbral da tua casa. E isso fala do nosso trabalho. Nosso trabalho na obra, nosso trabalho secular, nosso testemunho dentro de casa, o testemunho diante da esposa, o testemunho diante dos filhos. Você vai pregar uma mensagem com a sua vida. Quando olhar para a sua mão, no seu trabalho, está ali que você é um servo de Deus, que você ama o Senhor. Vós sois a carta de Cristo. A carta aberta. Então, isso é o testemunho. Dentro de casa tem testemunho. No seu trabalho secular ou na obra de Deus tem testemunho. Isso estará por testeira, porque isso está na sua mente, isso está no seu coração, isso está na sua boca, isso é a sua vida. Você vive esse amor. Ele nos amou primeiro e nós correspondemos ao amor dele. E não é com palavras, eu te amo, igual hoje está tão fácil, né? Esse tempo de redes sociais, todo mundo fala fácil, eu te amo. Mas o amor, como diz lá o texto lá em Coríntios, começa dizendo que o amor é sofredor, né? É um amor que dá testemunho, é um amor que você prova com os seus atos. É a fé, não é a fé sem obras, mas é a fé com obras. Em tudo que nós fazemos, o nome de Jesus deve ser glorificado. Dessa parte, o senhor fez uma colocação que o amor precisa ter atos, né? Sim. Você vê, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Não adianta você dizer para sua esposa que você a ama e trata mal, né? Isso não é amor, isso é fingimento, isso é conversa fiada. Muito bom. Agora, pastor Fernando, já encerrando aqui, né, o capítulo 11, há um texto que é muito conhecido, é um texto muito forte, a gente cita muitas vezes, é bem conhecido, que é o texto, o versículo 26 do capítulo 11, que fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, Deus está sempre colocando uma escolha diante do homem, né? O homem, ele espera, como o pastor Diniz acabou de colocar, espera que o homem o sirva por amor, por gratidão, mas é sempre uma escolha a ser feita, não é? Exatamente. E a escolha é nossa. Deus colocou nas nossas mãos essa capacidade de fazer essa escolha, porque Ele não quer ser amado por obrigação. Ele não nos obriga a amá-lo, né? É entender o que Ele fez por nós e escolhermos amá-lo, escolhermos segui-lo,
escolhermos andar na presença dele, escolhermos viver esse amor todos os dias da nossa vida por esta grande salvação. É uma experiência pessoal, né, Edu? É uma experiência pessoal. Quando o homem vive esta experiência, essa é a escolha dele, né? A bênção. Escolher a bênção, escolher a vida para que vivas tu e a tua descendência. É a promessa do Senhor para aqueles que escolhem viver na presença dele. Esse texto nos lembra quando o Senhor coloca diante do povo, só está diante de vós o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Senhor assim, escolhi, pois, a bênção. E Deus dá razão para você escolher a bênção. Não é para Deus, novamente, não é para Deus. É para que vivas. Amém. Você escolhe a bênção. Toda vez que você escolhe a bênção, você escolhe para ter vida eterna. E quando você rejeita a bênção, e qual é a bênção? A bênção é a palavra de Deus, que é Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia revela Jesus do início ao fim. Então, quando você rejeita os ensinos, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer vida eterna, até o incrédulo. Se tiver, eu quero. Né? Mas a questão é que a bênção é sua escolha. Quando você escolhe Jesus, quando você escolhe a palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus, é bênção. Quando você rejeita a palavra de Deus, é maldição. É simples assim. Amém. Companheiros, então estamos encerrados. Hoje falamos sobre o capítulo 9 ao capítulo 11. Queremos deixar um abraço a você que nos acompanha e convidá-los para o próximo episódio. Me despeço aqui dos pastores. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.